Bem-vindo a mais um Estudo Rabone. Transformados para transformar. Nesse curso estamos estudando a transformação na vida dos discípulos de Jesus, falando de cada um deles. Hoje vamos falar de Mateus. Se você perdeu os vídeos anteriores, sugiro assisti-los primeiro. Vou deixar o link da primeira aula na descrição do vídeo e também aqui em cima. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Mateus capítulo 9, versículo 9. Esse foi o primeiro contato com Jesus. Mas antes de falarmos sobre o seu chamado, vamos ver algumas características de Mateus. Mateus escreveu um dos livros da Bíblia, o Evangelho que leva o seu nome. Se ele é o autor de um dos livros, obviamente temos muita informação sobre ele, certo? Errado. No Evangelho escrito por Mateus, existem apenas duas referências a si mesmo. Uma é a lista dos apóstolos e a outra foi o texto que vimos agora há pouco, quando ele foi chamado por Jesus. Seu nome significa presente de Javé, presente de Deus. Em Mateus 2,14, ele é chamado por seu nome judeu, Levi. Levi significa unido ou ligado. Nesse texto também temos outra informação. Seu pai se chamava Alfeu. Se você assistiu a segunda aula, deve se lembrar que o nome do pai de Tiago, o menor, também era Alfeu. Mateus e Tiago eram irmãos? A Bíblia não diz nem que sim e nem que não. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Marcos, capítulo 3, versículos 16 a 19. Marcos, quando lista os discípulos, fala que Tiago é filho de Alfeu, mas não cita que este Alfeu seja pai de Mateus, e nem fala que eles são irmãos, apesar de falar que João era irmão de outro Tiago, o filho de Zebedeu. Então, se ele cita os outros irmãos e não fala de Mateus e Tiago como irmãos, logo eles não são irmãos, correto? Errado. Não podemos afirmar isso. Porque essa lista também não fala que Pedro e André são irmãos. E através de outro texto da Bíblia, a gente sabe que Pedro e André são irmãos. Enfim, essa aí podemos anotar no nosso caderninho de dúvidas para quando a gente chegar lá no céu. Mateus era publicano, cobrador de impostos do Império Romano. Os publicanos arrancavam o dinheiro do povo judeu. Eram corruptos, pegavam o dinheiro para Roma e também enchiam seus bolsos. Aos olhos dos judeus, eles eram mais desprezíveis que os soldados romanos. Mas esse cara desprezível não foi desprezado por Jesus. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria. Ele disse: "Siga-me." Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 10. Lembram de Filipe, que estudamos na aula 4? Depois de conhecer Jesus, foi logo chamar seu amigo Natanael para ver também. Vemos aqui a mesma coisa com Mateus. A diferença é que o amigo de Filipe era alguém que já buscava o Messias. Os amigos de Mateus eram publicanos e pecadores. Esse era o único tipo de gente que Mateus conhecia, as únicas pessoas que se relacionavam com ele. Mas isso não impediu Mateus de apresentar Jesus para seus amigos. Infelizmente, muitos se tornam um agente secreto para não perder amigos. Ou então logo se afastam dos amigos porque conheceram a verdade. Mateus mostra um coração de quem sabe que teve muitos pecados perdoados
ele convidou toda a sua turma para um banquete com Jesus. Mas alguém deve ter postado no Instagram uma foto de Jesus sentado à mesa com seus discípulos e vários pecadores. Daí apareceram os religiosos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mateus capítulo 9, versículo 11. A resposta de Jesus é direta. Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Mateus capítulo 9, versículos de 12 a 13. A resposta de Jesus foi cirúrgica. Vim para os doentes, para os pecadores. A hipocrisia impediu os religiosos de se verem assim, de enxergar e admitir que também precisavam de Jesus. Na nossa caminhada, temos que tomar muito cuidado para não cairmos nesse erro, de não enxergar nossa necessidade, de oferecer o remédio estando nós doentes. Falando em erro, tem um que você não pode cometer, que é passar pelo vídeo do Rabone sem deixar o seu like. Obrigado, meu irmão. Voltando ao texto de Mateus 9:9, a gente vê Mateus respondendo rapidamente ao chamado de Jesus. Ao ouvir "siga-me", ele se levantou e o seguiu. Pareceu fácil, né? Mas para a gente entender melhor o tamanho dessa decisão, precisamos falar sobre os tipos de coletores de impostos. O primeiro tipo era os gabai. Eles cobravam impostos gerais, imposto de renda, imposto sobre propriedades, impostos que todos já deviam pagar. Eram tributações oficiais. O nível de corrupção ali era pequeno. Havia também um MOC. Esse cobrador de impostos, ele cobrava em cima de importações, exportações, comércio interno, tudo que era transportado nas estradas. Eles taxavam animais de carga, eixos de carroças nos pedágios, até cartas eram taxadas. Haviam muitas cobranças arbitrárias e injustificadas. Aqui a corrupção era muito frequente, e os MOCs eram homens ricos. Existia uma hierarquia entre os MOCs. Havia o grande, que era o nível mais alto, esse azul. Ficava nos bastidores e contratava pequenos MOCs para trabalhar para ele. Um exemplo de um grande MOC foi Zaqueu, que está descrito lá em Lucas, no capítulo 19, versículo 2, como chefe dos publicanos. E tinha também o pequeno MOC, representado aí pelos bonecos vermelho e verde. Eles eram aqueles que ficavam sentados na coletoria e por isso ficavam mais expostos, né, ao ódio da população, porque eram eles que faziam toda aquela cobrança. Um exemplo desse tipo de MOC é o Mateus. Os pequenos MOCs, apesar de não serem ricos como os grandes, tinham uma ótima renda. Não devia faltar candidatos para ocupar uma vaga na coletoria. Aqui que entra o peso da decisão de Mateus. Ele sabia que abandonar a coletoria seria um caminho sem volta. Não daria para voltar para o seu emprego e muito menos conseguir um novo emprego, pois era odiado por todos. Ele teria que abrir mão de sua estabilidade e seu conforto financeiro para seguir Jesus. Pareceu algo tão fácil, mas ali foi tomada uma decisão difícil, uma decisão definitiva. Com certeza, Mateus não abriria mão de tudo para seguir alguém que falou, siga-me. Imagina você trabalhando e passa alguém e fala, siga-me. Então por que Mateus fez essa escolha? Por que deixar tudo para trás? Eu acredito que seja porque no fundo ele sabia que estava diante de algo maior. Provavelmente Mateus conhecia as Escrituras. Seu evangelho cita o Antigo Testamento 99 vezes. Apesar de ser um pecador miserável, era alguém que no seu íntimo também esperava pelo Messias. Como cobrador de impostos, ele não seria bem-vindo em nenhuma sinagoga. Então deve ter estudado por conta própria.
Eu acredito que ele não abandonou tudo para seguir um desconhecido. Creio que seu coração queimou quando viu Jesus. Quando ouviu Jesus falar, siga-me, algo sobrenatural aconteceu ali. Cadeias foram quebradas. Eu não sei se estou conseguindo transmitir o que esse texto falou comigo, mas quando entendi o impacto desse siga-me na vida de Mateus, eu chorei. Chorei porque me lembrei que um dia ouvi Jesus me falando, siga-me. E mesmo sem entender muito, sem entender por que meu coração ardia, eu fui. De alguma forma, cada um de nós já ouviu esse chamado. É maravilhoso demais pensar que um dia fomos encontrados mortos em nossos pecados e Jesus simplesmente vira para a gente e fala, siga-me. Estudiosos dizem que Mateus levou o evangelho aos judeus, tanto em Israel quanto fora de Israel. Seu foco era apresentar a mensagem aos judeus. O evangelho que ele escreveu foi para o público judeu. Sua morte tem várias teorias. Uma tradição diz que ele morreu pela espada na Etiópia. Outra diz que foi de causas naturais. E uma teoria mais antiga diz que ele foi morto queimado numa fogueira. Assim, esse homem que abandonou uma carreira lucrativa sem pensar duas vezes, continuou disposto a dar tudo de si por Cristo até o fim. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.